Vamos terminar nesse nosso encontro o capítulo 32. Jacó com suas esposas, a saber, Lia e Raquel, e mais suas respectivas escravas, Bala e Zelfa, e os seus 11 filhos, e mais Dina, portanto 12 filhos, e seus escravos, e sua imensa fortuna em animais. Ele está voltando para casa. Foi alcançado pelo seu sogro Labão. Parecia, segundo o temor de Jacó, que haveria uma luta tremenda entre ele e o seu sogro, que veio com um exército de 400 homens. O receio não se concretizou, fizeram as pazes, celebraram um acordo, por assim dizer. Ali levantaram uma estela e as duas partes se comprometeram: você não passa para cá e nós não passamos para lá, a não ser por uma iniciativa não bélica, não para um atacar o outro. E eles já estão ali nas proximidades do que hoje nós entendemos por Jordânia. Então estamos a leste, ali está a Jordânia hoje. Vamos pegar um outro mapa avançando mais, pronto. Eles estão em algum lugar por aqui. Amã é a capital da atual Jordânia, é um reino, né? Jordânia tem um rei. Eles estão mais ou menos por aqui. Muito bem. E agora, um episódio insólito no Antigo Testamento e na própria Bíblia inteira. Uma criatura lutando com Deus. E outro fato insólito: a criatura vence aquele que é o representante de Deus. E a gente vai ver um texto de Oséias. Oséias interpreta que nessa luta duas partes estão empenhadas, a criatura e Deus. Para Oséias não é somente a luta entre Jacó e um simples homem, ou Jacó e um anjo, é entre Jacó e Deus. E mais do que isso, nós vamos ver a interpretação que os padres da igreja deram para esse episódio. Surpreendente, simplesmente surpreendente. Os cristãos, lendo o Antigo Testamento, enxergam uma profecia de Cristo, um anúncio de Cristo. O Antigo Testamento inteiro é profecia de Cristo. Essa é a leitura que os cristãos fazem do Antigo Testamento. Buscar nos eventos do Antigo Testamento sinais prefigurativos, a presença da Trindade, ou a presença do próprio Verbo encarnado atuando já no Antigo Testamento. Dito isso, vamos já começar no versículo 24, o episódio importantíssimo para nós da luta de Jacó com o anjo. Jacó ficou só, e alguém lutava com ele até o romper da aurora. Esse versículo é muito importante para a gente entender a interpretação dos padres da igreja mais adiante. Jacó ficou só. Mas para a gente entender com quem ele estava, é preciso voltar os 2 versículos anteriores. Naquela mesma noite, diz o versículo 22, ele se levantou com suas 2 mulheres, com suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val do Jaboque. O val do Jaboque, nós já sabemos, é a parte mais rasa desse rio chamado Jaboque. É um ribeiro chamado Vade Zerca hoje, que significa torrente azul. É quase um filete de água que desce dos montes da Arábia e rega a cidade de Rabá, passa nas atuais Filadélfia, na cidade de Filadélfia, e finalmente desemboca no Rio Jordão. Mostre o mapa, meu filho. O da Jordânia hoje, o mapa mais próximo, não o mais distante. Aqui está, mais ou menos por aqui. Então, é um dos ribeirinhos deste rio que nasce nas montanhas da atual Arábia. Arábia hoje não é o que entendemos por Arábia Saudita, nem Jordânia, é a Península Arábica que vai até aqui. Mostre outro mapa, por favor. Quando se fala de montanhas da Arábia, aqui está tudo isso. Daqui é a Península Arábica.
que inclui Arábia Saudita, Emirados Árabes, Iraque, Irã, Omã, etc. Bom, voltemos. Então, ele atravessa esse aval do Jaboque. E depois ele fica só. É um momento em que ele não está com as esposas, com os filhos, com os escravos. Ele está absolutamente sozinho. E alguém lutava com ele. Alguém. Daqui a pouco a gente vai ver que no relato parece que esse lutador é um enviado de Deus. Mas no livro do profeta Oséias não há dúvidas. Ele luta com o próprio Deus em pessoa. Vamos ao livro de Oséias, por favor, capítulo 12, versículos de 4 a 5, Oséias. Deem uma olhada no versículo 4 e deem uma olhada no versículo 5. Alguém poderá dizer, há contradição. Mas não há contradição se a gente considerar os 3 anjos que apareceram a Abraão nos carvalhos de Mambré, e já vimos a interpretação que os padres da igreja dão àqueles anjos. É Deus Todo-Poderoso, rigorosamente falando, é o Verbo que se fez carne, é Cristo Jesus, quem está à frente dos 2 anjos que seguem para Sodoma e Gomorra, enquanto que Deus fica, digamos assim, no diálogo com Abraão, que vai interceder por Sodoma e por Gomorra. Vamos ao texto em voz alta, Oséias, capítulo 12, de 4 a 5. Desde o nascimento, Jacó suplantou o irmão, e quando se tornou adulto, lutou com Deus. Lutou com o anjo e o venceu. Chorou e lhe pediu graça. Encontrou-o em Betel, onde Deus nos falou. Bem, aqui a alusão a Betel, nós já sabemos que não é da luta. Essa luta vai acontecer no que hoje nós chamamos de Jordânia. Betel é o que hoje nós chamamos de Israel. São 2 países colados, vizinhos, mas diferentes. Em Betel foi o sonho de Jacó da escada, os anjos subindo e descendo, de que fala Jesus no capítulo 1 do Evangelho segundo João. Já o episódio de Jaboque é outro. Aqui é uma luta. Então, no versículo 4, ele luta com Deus. No versículo 5, ele luta com o anjo. Agora vamos olhar, por favor, o versículo 32, versículo 24. Alguém lutava com ele. Alguém lutava com ele. A informação até o romper da aurora vai ser muito importante para a gente entender a tipologia, ou seja, o que essa luta vai significar. Mas deixemos isso mais para a frente. No versículo 28, nós já temos uma outra confirmação de que, na verdade, esse alguém com quem Jacó luta é o próprio Deus. Então, vejam no versículo 28, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Esse e com os homens, a gente vai ver o que significa também quando lermos os padres da igreja. Aqui é uma luta. Pergunta, essa luta ocorre do ponto de vista físico ou espiritual? Deus se materializa como se materializou nos carvalhos de Mambré? Ou seja, os 3 anjos se visibilizaram e Abraão os viu. Deus Todo-Poderoso pode perfeitamente se visibilizar porque Ele é Deus. E os seus anjos também, porque os enviados de Deus, Ele concede os poderes que Ele quiser aos seus enviados. O texto não diz. Portanto, é legítimo imaginar aqui uma luta física. Portanto, um atracamento corporal. O texto não nos proíbe dizer isto. Mas, sem dúvida alguma, pela importância, pelo que diz o versículo 28, e pela importância que esse texto teve para os padres da igreja, que se tratou de uma luta espiritual. Mas como? Uma luta espiritual? Você pode brigar com Deus? Você pode litigar com Deus?
há textos do Novo Testamento que permitem isto. Há um texto do capítulo 11 do Evangelho segundo Mateus, onde Jesus diz que só os violentos entram no reino dos céus. Diz que o reino dos céus sofre violência e só os violentos entram no reino dos céus. Mas é uma violência diferente da violência pejorativa, agressiva, assintosa à nossa dignidade física e moral. É uma violência de outra natureza. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. Essa é a violência que é uma reação incisiva, legítima, contra uma injustiça, contra um pecado, contra uma afronta que está em andamento. Vamos dar uma olhada em Mateus capítulo 11, versículo 11, para ver a violência que agrada a Deus. Ora, uma violência que agrada a Deus é uma violência que pode ser dirigida a Deus. Quando nós usamos de violência contra Deus. Mas que violência? A palavra violência vem de vis, e vis é força. Quando você se dirige a Deus com uma força, com um ímpeto, mas não é uma força má, mas não é um ímpeto mau. Mateus, capítulo 11, versículo 11, na verdade é o versículo 12, mas vamos ler a partir do versículo 11. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora vem a violência que agrada a Deus. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força, e são os violentos que o conquistam. Quando você se dirige a Deus numa súplica intensa, com clamor e lágrimas, para usarmos a expressão que a carta aos Hebreus atribui a Jesus nos dias de sua peregrinação terrestre, você está usando de violência. Você se dirige a Deus com uma força de alguém que confia, do angustiado, do desesperado, daquele que não tem outro recurso, não tem outra cidadela, não tem outra proteção, senão o Senhor. Quando você, com um firme propósito, compromete-se diante de Deus em lutar contra o pecado, você está usando dessa violência. Quando você, diante do mal que lhe tenta, do injusto que tenta lhe seduzir, do malvado que tenta lhe corromper, e você firmemente resiste, firmemente rechaça, você está usando dessa violência. Ou seja, não aceito, tirem isto daqui, não quero, não me submeto. Aquela atitude incisiva de rejeição ao pecado, de rechaço a tudo aquilo que ofende a Deus. Essa é a violência. Neste sentido, e é o sentido, obviamente, que a gente vai ver daqui a pouco dos padres da igreja, se pode falar de uma agressão, ou uma agressividade, não a pessoa de Deus. Deus não pode ser agredido por nada nem por ninguém, ainda que ele se visibilize, ainda que ele se materialize. Mas o curioso é que Deus Todo-Poderoso aqui vai perder. Quem vai sair vitorioso, sair-se vitorioso, não será Deus, será Jacó. E é isso que torna o texto enigmático. Pode Deus Todo-Poderoso perder? Pode Deus Todo-Poderoso, na luta contra alguém, perder? Na verdade, se nós interpretarmos a perda no sentido humano, jamais. Mas se nós interpretarmos quando eu luto com Deus na oração e peço com humildade, quem vence sou eu, porque Deus me atende. Aliás, é o próprio Jesus quem promete no capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus: pedi e recebereis. Quando eu peço e recebo, aspas, sou eu quem vence, é Deus quem perde. Mas é um perder entre aspas e entre muitas aspas, no sentido de que Ele me concede, no sentido de que eu não saio derrotado, no sentido de que eu saio vitorioso. Pedi e recebereis, buscai e achareis,
batei e a porta se vos abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se lhe abre, aquele que busca, encontra. Muito bem. No capítulo 14 do Evangelho segundo João, versículo 14, Jesus diz: tudo que pedirdes em meu nome, vou-lo concederei. Aqui está a perda de Deus, isto é, Deus não consegue resistir. Quem é numa luta que perde? É aquele que não consegue resistir. Se você não consegue resistir, você acaba perdendo. Ou seja, você acaba cedendo. Mas é um ceder de Deus no bom sentido. Alguém com muita fé está se dirigindo a mim, com muita humildade e pedindo aquilo que me agrada, eu vou conceder. É nesse sentido que eu perdo. É nesse sentido que Deus, aspas, perde. Muito bem. Essa luta se estende até o romper da aurora. Jaboque, nós já vimos qual é a etimologia desse rio. Abak, em hebraico, significa luta. Por outro lado, a pronúncia de luta e de poeira em hebraico é muito sutil, é quase igual. Abak é também poeira, pó. Daí vem jaboque. Em português, vem de abak e abak. Abak é luta, abak é poeira ou pó. Aliás, por que poeira? Todas as vezes que dois lutadores estão brigando, é óbvio, naquele tempo não havia tatame, não havia cimento, não havia asfalto, não havia nenhum ringue para os dois se pegarem no tapa. Era na terra mesmo. E os dois se pegando lá, a poeira levanta. E depois, um detalhe muito curioso, os gregos, lembram da maratona? Os gregos, uma das modalidades da maratona é a luta livre. E exatamente, e isso passou também para os romanos, nas arenas, não é? No Coliseu e em tantas outras, eles passavam areia no corpo. Quem já assistiu esses filmes épicos, não é? A luta deles, seja armado, seja... eles passavam areia no corpo, exatamente para que o suor, caso eles se atracassem, não causasse tanto, digamos assim, atrito. Então, passavam pó. Daí vem o abak, a poeira, que tem uma relação com a luta. Somente para ilustrar a etimologia da palavra Jaboque, que é o nome do rio que Jacó atravessou ainda há pouco. Esse rio, insignificante, não é nem um rio, é um ribeirinho, deixa lugar para esse grande acontecimento que hoje nós sabemos não está na Terra Santa, está a leste do Rio Jordão, portanto na Jordânia. Vamos ao versículo 25. Vendo que não podia vencê-lo, ou seja, Deus vendo que não podia vencê-lo, digam se não assusta, digam se não espanta. Deus vendo que não pode vencer uma criatura. Qual é a situação em que Deus não pode vencer a criatura? Quando a criatura não o aceita, quando a criatura resiste a Deus. Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, portanto, com a capacidade de decidir, capacidade essa que Deus sempre vai respeitar. Tocou-lhe aquele homem. Reparem que aqui Deus é chamado pela primeira vez de homem. E isso também será muito importante para os padres da igreja, porque Oséias já disse que Jacó lutou com Deus. Não esqueçam disso. Mas aqui o texto diz que Jacó lutou com um homem. Gravem isso, porque daqui a pouco falaremos de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bom, eu já deixei a deixa, né? Já deixei a dica para vocês, como é que os padres da igreja vão interpretar essa figura divina, que é chamada também de figura humana. Versículo 25. Tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se enquanto Jacó lutava com ele. Jacó lutava com ele.
Mas por que exatamente na articulação da coxa? É preciso voltar no tempo, o parto de Esaú e de Jacó. Quem lembra como foi que Esaú e Jacó saíram do ventre de Rebeca? Quem foi que saiu na frente? Todo mundo sabe, foi Esaú. Mas como foi que o danadinho do Jacó saiu atrás? Segurando na perna do irmão. E Deus Todo-Poderoso vai tocar na articulação da coxa, portanto, na parte de trás da perna. Não existe absolutamente coincidência na Bíblia. O usurpador, que já nasceu com esse propósito de tirar do irmão a primogenitura, aqui vai ser tocado por Deus em uma parte da sua perna, que lembra muito a parte da perna do irmão, que ele tocou já na hora do parto, como que a profetizar: eu vou tirar desse meu irmão aquilo que a natureza deu para ele, pelo fato de ele ser primogênito. Mas isso também tem um significado tremendo para os padres da igreja, e a gente vai ver o que significa isso daqui a pouco. O fato é que daqui a pouco, no próximo, daqui a 3 versículos, essa luta vai possibilitar a Jacó uma vitória. Por outro lado, é uma vitória que vai marcar a vida dele para sempre. Porque o enrolão, o embusteiro, o trapaceiro Jacó, a partir dessa luta, não vai ser mais o mesmo. Aqui estamos diante de uma conversão que vai marcar para sempre a vida de Jacó, o grande patriarca Israel, que vai ter o seu nome mudado para Israel, assim como Deus Todo-Poderoso já mudou os nomes de 2 figuras. Quais as 2 pessoas até agora no livro do Gênesis que Deus mudou o seu nome? Abraão e Sara, capítulo 17, versículo 15, vamos dar uma olhada. Versículo 15, disse Deus a Abraão: não chamarás mais a tua mulher Sarai, e sim Sara. Versículo 5, obrigado. De agora em diante não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão. Sim, é verdade. Porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Então, Jacó vai ser a terceira pessoa a ter o seu nome mudado. No Novo Testamento, nós sabemos já qual foi a única pessoa que teve o seu nome mudado de Simão para Pedro. O Simão Pedro passa a se chamar Pedra, Kefas ou Cefas. Bem, muito bem. Então, versículo 25, a coxa deslocada, a articulação da coxa, e Israel vai ficar manco pelo resto da vida. Jacó vai ficar manco. Versículo 26. E disse-lhe: deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não te deixarei partir, respondeu Jacó, antes que me tenhas abençoado. Vejam que coisa curiosa. Deus luta com Jacó. Deus, no versículo 25, não pode vencer Jacó. E Deus, no versículo 26, pede autorização a Jacó para ir embora. Tem um significado profundo isto: deixa-me partir. Somente para antecipar o que os padres da igreja vão dizer sobre o deixa-me partir, no capítulo 3, versículo 20 do Apocalipse, já vimos isso, é um texto clássico: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearemos juntos, eu com ele e ele comigo. Jesus, Deus Todo-Poderoso, essa é a lógica dele na nossa vida, é uma lógica que pede autorização, é uma lógica de um Deus que não viola a nossa capacidade de decisão, é um Deus que, aspas, não se assustem com o que eu vou dizer, é um Deus que implora, é um Deus que educadamente a nós se dirige, pedindo constantemente autorização. Então, nenhuma novidade, nada que o versículo 26 cause surpresa para nós, porque nós somos cristãos e já conhecemos esses textos. Isso é bem consonante com a pedagogia de Deus na nossa vida. Deus pede sempre a cada um de nós. Deus não nos coage, Deus não nos força, Deus não nos intimida, Deus não já vem com a sua vontade pronta, no sentido de que não quero
objeção, não aceito rejeição, não admito que alguém me rejeite, etc. Não, assim não. Esse não é o nosso Deus. Deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Por favor, eu peço, olha o olhar clínico de vocês, a aurora se levanta no versículo 26, juntem isso com o romper da manhã no versículo 24. E aí vocês já vão se lembrar da hora exata da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e qual é a interpretação que os padres da igreja vão dar ao versículo 24 e ao versículo 26 no que tange ao nascer do sol, ao nascente. E porque a objeção de Jacó, vejam, Jacó vitorioso, mas pede para ser abençoado. É uma luta em que a criatura vence, mas essa criatura quer a bênção de Deus. Muito significativo isso. Deixemos as interrogações para depois. Vamos ao versículo 27. Ele perguntou-lhe, ele quer dizer Deus Todo-Poderoso, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Jacó. Lembram qual é a etimologia da palavra Jacó? Que Deus proteja, ou Deus nos proteja, ou Deus me proteja, ou a proteção de Deus. Que Deus proteja, que Deus proteja. Esse é o significado de Jacó. Bem, vamos continuar. No versículo 20, ainda no versículo 27, Jacó, que havia sido o enganador, o manipulador, o suplantador, o agarrador de calcanhar, agora é tocado na coxa. É tocado na coxa. E vai mudar de vida. E vai se converter verdadeiramente. Um homem virtuoso, sem dúvida alguma, malgrado os seus pecados, que já vimos nos relatos até agora. Mas não há absolutamente coincidência, essa palavra não aparece na Bíblia. Tudo é providência. Deus poderia tocar em qualquer parte do rapaz, podia cegar os seus olhos, podia causar qualquer transtorno na mão, no braço, no tórax, no abdômen, em qualquer outra parte, até da coxa, não foi na coxa, até do pé, não foi no pé, mas foi no nervo ciático, um dos nervos mais importantes da coxa. E quando esse nervo está afetado, obviamente que a circulação do sangue fica comprometida e a pessoa fica debilitada na capacidade de andar. Ainda que a outra perna não tenha sido atingida, o nervo ciático da outra perna não tenha sido atingido, mas a pessoa passa a manifestar realmente as consequências desse trauma no nervo ciático e passa a mancar. E hoje a medicina prova isso tranquilamente. Bem, versículo 27, ainda no versículo 27, teu nome qual é o teu nome? Jacó. Versículo 28, o curioso é que no versículo seguinte, no versículo 29, Jacó vai fazer a mesma coisa. Qual é o teu nome? Só que Deus não vai responder. Deus pergunta o nome a Jacó e ele responde. Jacó pergunta qual é o nome de Deus e Deus não responde, mas veremos por quê mais adiante. Então, ainda no versículo 27. O versículo 28 é de vital importância para todos os judeus. Todos os judeus. A nação de hoje se chama Israel, por causa desse nome que vai aparecer pela primeira vez na Bíblia. Teu nome não será mais Jacó, tornou ele, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceste. Curioso, lutaste com Deus e com os homens, mas a narrativa ainda há pouco descreve apenas duas pessoas. Mas tanto os judeus como nós, cristãos, sabemos da luta de Jacó com outras personagens. Ele lutou contra Esaú. Ele lutou ainda que não tenha sido agressão física, mas houve muita disputa com Labão. E não apenas Labão, mas com a família de Labão que se indispôs contra ele. E a iminência de uma guerra depois que ele fugiu sem dar satisfação. Houve indisposições, de sorte que Jacó aqui
é apresentado como um guerreiro, e um guerreiro que não ousa brigar nem com Deus, um guerreiro sempre vitorioso, um guerreiro que derrota Deus, um guerreiro diante de quem Deus não tem poderes, não podendo vencê-lo, é o que diz o versículo 25, Deus não podia vencê-lo, e por isso tocou na articulação da coxa, e esta deslocou-se. Bem, vamos agora ao versículo 28, Jacó perguntou-lhe, continua, versículo 29, peço-te que me digas qual é o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou no mesmo lugar. O que Jacó pede, ele obtém em parte. Ele pede a bênção e pede para Deus revelar o seu nome. Nós já sabemos os nomes de Deus até agora. Na fonte javista é Javé, na fonte eloísta é Elohim. E outros qualificativos, como o Senhor dos Exércitos, El Shaddai, Adonai, meu Senhor, etc. Javé, propriamente dito, vai aparecer somente no livro do Êxodo, capítulo 3, mas o livro do Êxodo 400 anos depois, já é com Moisés. Deus vai revelar o seu nome pela primeira vez a Moisés. As outras, aspas, revelações não são do nome de Deus propriamente, que é Javé, mas de títulos de Deus, o Altíssimo, o Magnífico, o Onipotente, o Glorioso. Digamos assim que são títulos, que são adjetivos, que são qualificativos a Deus, mas que não dizem o tetragrama judaico-hebraico, né? Yahvé, de Javé, que os judeus não pronunciam de jeito nenhum. E Deus aqui não vai revelar, só vai revelar ao seu servo Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 15, Javé é o meu nome, e é assim que ele será chamado perpetuamente, eu sou, eu sou. Bem, e Deus Todo-Poderoso vai abençoar a quem o derrotou. Deus abençoa, Deus como derrotado, abençoa o seu suplantador, aquele que saiu-se vitorioso na luta contra Deus. Bem, versículo 28, teu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens, e venceste. Dito isso, vamos agora aos 7 possíveis sentidos da palavra Israel. Se você perguntar a um judeu o que significa a palavra Israel, ele certamente vai tirar de uma dessas 7 explicações a sua resposta. Existe a etimologia popular, o que qualquer judeu do dia de hoje responderia tranquilamente. O primeiro significado da palavra Israel, Deus luta. Deus luta. Segunda etimologia, segundo significado da palavra, Deus governa. Terceiro significado da palavra, não trata de Deus, mas da pessoa que lutou com ele. Nesse sentido, Israel é aquele que luta com Deus. E essa etimologia é tirada desse versículo 28 e de Oséias, onde se disse, ainda há pouco a gente viu, Oséias 14, que Jacó lutou com Deus e venceu. Lutou com o anjo e venceu. Então, terceira etimologia, aquele que luta com Deus. Outra etimologia tirada também de Oséias, capítulo 12, versículo 3, aquele que prevalece com Deus. É um significado parecido. Quem luta e vence é quem prevalece. Quarto significado. Outro significado, e esse é muito curioso, Sar, em hebraico, significa príncipe. Daí a palavra Sara significa princesa, a gente já viu isso, né, quando tratamos de Sara. Então, nesse sentido, Isra seria príncipe de Deus. Sara seria princesa, Sar em hebraico é príncipe, Israel seria príncipe de Deus. E o sexto sentido, por extensão, príncipe de Deus que tem poder sobre Deus. É uma sexta etimologia. Israel é príncipe pela pronúncia Sar, Ishar,
El é Deus, é príncipe de Deus, aquele que tem a prerrogativa do príncipe, que foi escolhido pelo próprio Deus para ter o seu nome mudado, e príncipe de Deus, que tem poder sobre Deus. E a sétima e última explicação etimológica é o príncipe que prevalece diante de Deus. Então, são as 7 possíveis explicações para a palavra Israel. Todas elas orbitando em torno desse episódio da luta em que Jacó saiu-se vitorioso. A respeito de nome, vocês que já estudaram conosco, versículo por versículo, o Apocalipse durante 2 anos e meio, se recordam que o Apocalipse fala de um nome novo, que nós vamos receber na glória. Tomara que nós cheguemos lá, é nossa grande expectativa. O nome novo, Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tiver ouvidos, ouça, diz às igrejas: ao vencedor darei o maná escondido, e lhe entregarei uma pedra branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, senão aquele que o receber. Nós já sabemos a interpretação dessa expressão. O nome novo não é a mudança, quem foi batizado com o nome de José vai se chamar Antônio, ou um outro nome desconhecido. Não. Já vimos quando estudamos o Apocalipse que esse nome novo significa uma renovação de toda a pessoa. Aquilo que São Paulo diz na 2 aos Coríntios: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas passaram. E isso confirma de fato o que o capítulo 21 do Apocalipse diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Muito bem, Apocalipse 19, versículo 12. Agora aqui se trata do próprio Cristo. O próprio Cristo tem esse nome novo, tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece, senão ele. O nome de Deus é o mistério de Deus. Não há diferença entre o nome de Deus e o mistério de Deus. E o mistério de Deus é absolutamente abscôndito. Ninguém pode exaurir, ninguém pode esgotar o mistério de Deus. Esse é o sentido do nome que ninguém conhece. Ou seja, o mistério insondável de Deus. Esse é o sentido do nome novo atribuído a nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus insondável com o Pai e com o Espírito Santo. Nós já sabemos, voltando à mudança do nome de Jacó para Israel no versículo 28, a mudança do nome tem sempre uma relação com a missão da pessoa. Abraão, pai de uma grande nação, Sara, a matriarca que vai gerar a partir de Isaque uma multidão incalculável de pessoas cuja quantidade não pode ser quantificada, mais numerosa do que as estrelas do céu e os grãos de areia do mar. Israel, o pai desta nação, aquele que lutou com Deus e foi vitorioso. Simão Pedro teve o seu nome mudado pela missão que nosso Senhor reservou para ele. Mudança de nome, mudança de, digamos assim, a missão da pessoa está ali relacionada diretamente com a mudança do nome. A partir de agora, a sua missão será esta. Versículo 29. Peço-te que me digas qual é o meu nome, o teu nome, porque me perguntas o meu nome? Respondeu ele, e abençoou no mesmo lugar. Uma pergunta não muito diferente dessa, nosso Senhor formulou ao jovem rico, que aliás não respondeu: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida? Por que me chamas bom? Um só é bom. A pergunta de Jesus não foi respondida pelo interlocutor. Da mesma forma, Jacó não responde aqui a pergunta de Deus: por que me perguntas o meu nome? Ele não responde, em contrapartida, ele o abençoa. Há uma outra personagem que pergunta a Deus qual é o nome dele, e Deus não responde. Quem lembra qual é o nome do juiz Sansão?
da tribo de Dan, casou-se com Dalila. O pai dele chamava-se Manoé. Vamos ao livro dos Juízes, capítulo 13, versículo 18. Dá uma olhadinha aqui, houve um diálogo entre ambos. A esposa de Manoé não conseguia engravidar. Manoé suplicou a Deus e Deus ouviu a sua prece. E nesse diálogo, Manoé pede a Deus que revele o seu nome. Deus não revela o seu nome. Ao contrário, apenas utiliza um adjetivo magnífico. Vamos ler em voz alta, Juízes 13, versículo 18. Não vamos ler o texto todo, porque todo o capítulo 13 fala do nascimento de Sansão. Versículo 18. O anjo do Senhor respondeu-lhe: por que me perguntas o meu nome? Ele é magnífico. Então, somente para ilustrar que as personagens bíblicas antes de Moisés que perguntam a Deus qual é o seu nome, a resposta é bem lacônica, para não dizer uma negativa, é bem educada da parte do Altíssimo. Versículo 30. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque, disse ele, eu vi a Deus face a face e conservei a vida. A etimologia da palavra Fanuel, forma de Deus ou face de Deus, é o que significa Fanuel. Aliás, até no grego, o grego nesse sentido vem vai buscar no hebraico phainomai, daí vem a palavra fenômeno, aquilo que se manifesta, aquilo que aparece. Fenômeno vem de phainomai, e phainomai vem de fanu, a manifestação, a face, o rosto, enfim. E el é o sufixo que significa Deus, forma de Deus ou face de Deus. Esse local, chamado Fanuel, fica a leste do Jordão, não longe da cidade de Sucote, a atual Tel Deir Allah, na Jordânia. Vamos ver esta cidade primeiro no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 25, e depois a gente vai para o livro dos Juízes, para descobrir a localização exata de Fanuel, perto da cidade de Sucote. Jeroboão construiu Siquém, na montanha de Efraim, e residiu ali. Depois deixou Siquém para edificar Fanuel. Jeroboão, nós já sabemos, é o general de Salomão, que se indispôs com o filho dele, Roboão, e conseguiu realizar o cisma de Israel, não é? Houve aquela separação, 2 reinos, reino do norte, capital Samaria, reino do sul, capital Jerusalém. Bom, vamos agora para Juízes, capítulo 8, versículo 8. Fanuel fica perto de Sucote. Dali subiu a Fanuel, onde fez o mesmo pedido, mas obteve a mesma resposta que em Sucote. Repare que esse capítulo fala das vitórias dos hebreus na Transjordânia. O que é Transjordânia? É a região além do Jordão, o que hoje é Jordânia. O país chamado Jordânia é assim chamado por causa do rio Jordão, que é um rio pequeno para os padrões do Brasil, mas um rio muito importante para o Oriente Médio, para aqueles países ali circunvizinhos. Também do ponto de vista da agricultura, da pecuária, da irrigação, essas coisas todas. Então, já sabemos que fica perto da cidade de Sucote. E Sucote hoje é Tel Deir Allah. Versículo 30. Jacó chamou aquele lugar Fanuel, porque disse ele, eu vi a Deus face a face e conservei a vida. Fanuel significa face de Deus. Aliás, por falar em ver a face de Deus, nós já sabemos que somente por um privilégio especial é que uma pessoa vê a face de Deus e não morre, porque Moisés teve esse privilégio. Mas a regra é que ninguém pode ver a face de Deus. Êxodo 33, 20, vamos ler juntos. Mas ajuntou o Senhor, não poderás ver a minha face, pois o homem não me poderia ver e continuar a viver. Então, Jacó, aqui já Israel, é um privilegiado,
porque viu a face de Deus e não morreu. É um privilégio, porém, para pouquíssimos, E por uma razão simples, se nós contemplássemos a face de Deus, tamanha a sua beleza, a sua grandiosidade, a sua claridade, a sua imensidão, o seu mistério insondável, eu lhes pergunto, quem é que gostaria de continuar a viver aqui na terra? Quero nada. Já vi Deus, a face de Deus, e ainda continuar aqui. Eu quero estar com o meu Deus. São Paulo dizia, meu desejo é partir e estar com Cristo, etc. O Salmo 42, né? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei ao encontro de Deus e verei a face do Senhor? Pois bem, também isso, porque nós somos criaturas, nunca contemplamos a face de Deus. Deve ser uma realidade tão esplendorosa, tão encantadoramente bela, né, e fascinante, que quem vê somente uma vez quer estar com Ele. É simples assim. Gênesis capítulo 16, versículo 13, uma pessoa viu a Deus, e adivinhem quem foi? Não foi Sara, foi a escrava dela. Lembram do episódio em que ela foge e está no deserto? Pois bem, vamos lá. Gênesis 16, 13. Agar deu ao Senhor, que lhe tinha falado, o nome. Vós sois El-Roi, porque dizia ela, não vi eu aqui mesmo o Deus que me via? Interessante. Outro privilégio ela teve, outra privilegiada, perdão. Jesus, no capítulo 1 de São João, versículo 18, diz com todas as letras que ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho do Homem, que é Ele. Vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 1. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Essa digressão é importante para a questão de ver a face de Deus, de contemplar a face de Deus. Deus pode permitir, excepcionalmente, que alguns contemplem a sua face, mas isso será sempre, foi sempre e será sempre uma exceção. Ninguém pode ver a face de Deus, a não ser esses privilegiados aqui na terra. Porém, não ver a face de Deus não afeta a nossa fé. É suficiente pela fé crermos que Jesus é Filho de Deus. No capítulo 14 do Evangelho segundo João, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Não foi assim que pediu Filipe? Qual foi a resposta de Filipe? Há tanto tempo estou convosco, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Isso é suficiente. Se você contempla Jesus, você está vendo o Pai. Isso também pela fé. Se com os nossos olhos não contemplamos o semblante de nosso Senhor, a fé em Jesus já permite contemplar o Pai, porque cremos, com os olhos da fé, cremos em Jesus. Porque viste e creste, disse nosso Senhor a Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Pela fé nós não enxergamos com os olhos, mas enxergamos com o olhar da fé, nosso Senhor. E enxergando Jesus pela fé, nós contemplamos o Pai, e isso é absolutamente suficiente. Bem, vamos então encerrar o capítulo Gênesis, capítulo 32, versículo 31. O sol levantava-se no horizonte, gravem bem isso, a luta tinha que acabar antes do nascer do sol, a luta já acabou, ele está manco, foi abençoado, não existe mais litígio. O sol se levanta no horizonte quando ele passou Fanuel, ou seja, quando ele passou aquela cidade, sempre em direção à Terra Santa, sempre em direção ao atual Israel, e cocheava de uma perna. E os padres da igreja não vão deixar por menos esse cocheava uma perna. Versículo 32. É por isso que os israelitas, ainda hoje, não comem o nervo da articulação da coxa. Quem sabe disso? Pois é, porque aquele homem tinha tocado nesse nervo da articulação da coxa de Jacó. É uma proibição que só existe aqui, na Bíblia, em toda a Bíblia. A proibição de, por exemplo, comer uma coxa de galinha, comer a parte do animal, qualquer que seja ele, qualquer que seja o animal, carne de qualquer animal, a parte que toca a articulação da coxa, o nervo ciático, os judeus não comem, ainda hoje. Mas é uma proibição que só existe nesse versículo em toda a Bíblia. Dito isso, nós terminamos o capítulo 32
como temos ainda 7 minutos antes de completar 1 hora do nosso encontro, me permitam ler para vocês uma interpretação de São Cesário, bispo de Arles. Já vimos quem é São Cesário, bispo de Arles, na França, por volta do ano 500. Ele exerceu o ministério de bom pastor em momentos muito difíceis dos ataques dos godos, dos francos e dos burgúndios. Toda a sua atividade literária esteve a serviço do seu magnífico empenho pastoral. Prestem atenção nessa interpretação que eu considero fabulosa desse evento. Jacó veio ao Jordão e depois de passar todas as suas coisas, tudo aquilo que ele possuía, ele ficou só e esteve lutando com um varão até o amanhecer. Naquela luta, naquela peleja, Jacó representava o povo judeu. E o anjo que lutava com ele era a imagem do Senhor, Salvador nosso. Jacó lutava com o anjo porque o povo judeu havia de lutar com Cristo. E vencia Jacó, o anjo, porque o povo judeu havia de perseguir Cristo até a morte. E porque nem todo o povo judeu foi infiel a Cristo, como afirmamos acima, mas que se lê que uma multidão não pequena creu em seu nome, acreditou em seu nome, por isso o anjo tocou o músculo de Jacó e começou a mancar. O pé do que mancava representava os judeus que não acreditaram em Cristo. E o pé que ficou sadio era a imagem dos que aceitaram Cristo. E colocai muita atenção, porque naquela luta, Jacó não só venceu, mas que pediu a bênção. Porque ao dizer ao anjo, solta-me, Jacó, ao dizer-lhe o anjo, solta-me, Jacó respondeu, não te largarei se não me abençoares. Quando vencia Jacó, representava-se os judeus que perseguiram Cristo. Quando pedia a bênção, representava o povo judeu que acreditaria em Cristo, o Senhor. Por fim, que lhe disse o anjo? Se foste forte contra Deus, quanto mais prevalecerás contra os homens. E isto se cumpriu no momento em que o povo judeu crucificou Cristo, nosso Senhor. Solta-me, disse o anjo, que já amanhece. Isto prefigurava a ressurreição do Senhor. Porque, como sabeis muito bem, o que se lê é que o Senhor ressuscitou dentre os mortos antes do amanhecer. Entenderam agora a leitura que os cristãos fazem? Muito bem. E para concluir, tem Novaciano na sua obra A Santíssima Trindade. Quem foi Novaciano? Novaciano foi o primeiro teólogo da cidade de Roma que escreveu em latim. Ele é conhecido por suas disputas com São Cipriano e o Papa Cornélio sobre a readmissão dos apóstatas na igreja. Ele escreveu também muito sobre a Santíssima Trindade. No final da vida, infelizmente, ele se afastou da igreja e se tornou um cismático. Mas quando ele era católico, ele escreveu o texto que vou dizer agora. Jacó veio ao Jordão e depois de passar todas as suas coisas, ele lutou com um varão. Um homem, diz a Escritura, lutava com Jacó. Se é só um homem, quem é? De onde ele vem? Por que disputa e luta com Jacó? O que havia passado entre ambos? O que havia sucedido? Qual era o motivo de uma tão grande contenda e de uma luta tão grande? Ademais, por que Jacó, que aparece como mais forte ao sujeitar o homem com o qual lutava, lhe pede a bênção? Aquele a quem retinha, ou seja, mantinha escravo,
E se a pediu, porque, segundo o texto, já estava levantando-se a estrela da manhã, ou seja, já estava amanhecendo. Pois, porque esta luta prefigurava já a que teria lugar entre Cristo e os filhos de Jacó, que no Evangelho se diz que se consumou, que se realizou. Com efeito, contra este homem, lutou o povo de Jacó, e nessa luta o povo de Jacó se mostrou mais forte, já que conseguiu contra Cristo a vitória de sua iniquidade. Ou seja, eles conseguiram matar Jesus. Nesse sentido, foram vitoriosos. Nesse sentido, os judeus venceram Jesus. Nesta ocasião, pelo delito cometido, começou a mancar, penosissimamente inseguro e cambaleante, no caminho da própria fé e salvação. E ainda que se mostrasse superior ao condenar Cristo, todavia tem necessidade de sua misericórdia, por isso pediu sua bênção. Porém, este homem que lutou com Jacó lhe disse: já não te chamarás Jacó, mas o teu nome será Israel. E se Israel significa o homem que vê a Deus, elegantemente mostrava o Senhor que não só era um homem o que lutava então com Jacó, mas também Deus. Homem, Deus, gravem bem. Certamente Jacó via a Deus contra o qual lutava, ainda que na luta retivesse o seu aspecto humano. E para que não pudesse ficar nenhuma dúvida, ele mesmo deu a interpretação dizendo: porque lutaste com Deus e és poderoso com os homens. Por esse motivo, o mesmo Jacó, compreendendo a importância do mistério e vendo claramente a autoridade daquele com quem havia lutado, colocou por nome aquele lugar no qual havia lutado, visão de Deus, face de Deus. Ademais, acrescentou razões para ampliar a interpretação da expressão de Deus. Viu a Deus face a face, vi a Deus face a face, e minha alma ficou salva. Certamente viu a Deus com o qual havia lutado, como se tivesse estado fazendo com um nome, e quase como se fosse vencedor, sujeitou o homem, porém, enquanto inferior, lhe pediu a bênção como se se tratasse de Deus. Assim, lutou com Deus e com o homem. E se nessa passagem se tratava de uma prefiguração, no Evangelho se consumou a luta entre Cristo e o povo de Jacó, na qual, ainda que o povo parecesse superior, resultou inferior, enquanto que ficou demonstrado culpável. Quem duvidará em reconhecer que Cristo, em quem a figura dessa luta teve seu cumprimento, é não só um homem, mas também Deus, pois a mesma figura da luta parece que mostra que é homem e Deus. Tem outras belas interpretações também, mas o tempo não permite que nós avancemos. O nosso propósito é 1 hora de aula. Encerramos assim essa bela passagem. Desejo a todos uma abençoada semana. Sábado que vem é sábado santo, estaremos em plenas festividades, a vigília pascal aqui, e auguro para todos uma abençoada, feliz e continuada Páscoa do Senhor. Feliz Páscoa, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, daqui a 15 dias.